Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com você, Nelson? Tudo bem, Elis, mas o que significa tá bem, né? Eu já tenho pensado muito no significado das coisas. Tá certo, quando eu começo com isso também, eu vou longe. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, como lidar com significados, né, diferentes que vêm para um mesmo arcano do tarô. E esse assunto veio por quê? Porque acredito que já aconteceu isso com a maioria dos tarólogos. Ele chega ali para estudar e aí ele tem uma informação numa primeira classe que a carta, vamos dar exemplo, como estávamos até conversando antes do vídeo, né, do imperador é poder, né? Aí ele saiu dessa turma, resolveu estudar um pouco mais, entrou numa outra turma, e aí passaram a informação para ele que o imperador é servir. Pronto, está feito. Tá? E isso pode acontecer com vários arcanos, né? Que aqui é só um exemplo, né? Essa carta do imperador. E aí, como é que lida com isso? O que acontece? Então, a gente percebe, em primeiro lugar, né, os arcanos maiores são vastos em significado por serem arquétipos grandiosos, né? Então, às vezes, numa determinada escola, numa determinada nuance não, numa um determinado segmento, né, de estudiosos do tarô, pode se dar mais carga ou mais atenção, vamos chamar assim, a uma nuance de um arcano. E num outro segmento, de repente tem uma outra nuance que vem em destaque. Às vezes, essas nuances não são, a maioria das vezes, tá? As nuances não são completamente desconexas e ou é uma ou é outra. Nesse exemplo que a Elise introduziu logo de cara aqui, o imperador, poder e serviço, o poder e o servir não são palavras que se excluem. Ou o imperador tem poder, ou o imperador serve. Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser um elemento poderoso que serve. Isso é um governante, né? Por exemplo. E aí a gente começa a avançar. Tem mais nuances no imperador, além dessas duas palavras? Muitas mais. Então, quando a gente sintetiza arcanos tão complexos em uma palavra, pode ser sintetizado, às vezes, por mais de uma palavra. Né? Então, isso a gente presta muita atenção nas origens dessas interpretações. O que eu quero dizer por origens? Né? Às vezes, uma pessoa estudou muito pouco o tarô, e o tarô é imenso em conhecimento, a gente vai vendo a cada dia mais isso aqui no canal, estudando juntos, né? É vasto, ele se liga com cabala, com astrologia, com numerologia cabalística, no caso, mas também tem os números, o imperador também é o número 4, né? Então, a gente tem essa terminologia numérica e essa multiplicidade de conhecimentos que estão em torno desse livro de 78 páginas riquíssimas, né? Sim. Mas é um livro muito vasto. Então, a gente lida com isso, primeiro vendo as fontes, o que a gente está lendo, né? E como aquilo é embasado. Às vezes o texto pode ser embasado por números, ele pode ser embasado por argumentos. Argumentos são muito numéricos, num certo sentido, né? Então, não sei se vocês não tiverem, quem já leu, talvez concorde comigo, e quem não leu, sugiro muito que leia o Kybalion, por exemplo. O Kybalion é um livro fortíssimo, quase matemático, mas ele não tem uma conta, ele não tem um cálculo. Mas as frases dele são como se fossem cálculos. É um livro muito preciso, muito exato, como uma conta. E a argumentação é muito rica. Então, por exemplo, um livro de tarô nesse estilo, mas não trabalhou a numerologia do imperador, mas a argumentação em torno do significado é tão forte, ela me convence, né?
Agora, se vai alguém e fala assim, o imperador sei lá, uma pessoa que gosta de dançar, como a gente conversando, eles deu exemplo, é um bailarino serelepe que gosta de sair pulando por aí, mas da onde isso vem? Está escrito ali de qualquer forma, né? Então a gente se acautela, porque tudo é muito cognitivo. Na espiritualidade, embora não pareça, tem muito argumento, tem muita explicação, tem muito motivo e tem muita coisa concatenada com a outra, né, Elis? Sim, e quando você pega e começa a estudar, né, também o tarô, são vários tarôs, né? Você tem o tarô de Marcélia, né, que é um clássico, você tem o tarô do Waite, você tem o tarô do Crowley, você tem... E assim vai. Ah, mas e aí vem o que nós estamos batendo aqui hoje nesse vídeo, né? Mas então esse aqui usou essa palavra, esse aqui usou essa, e qual que é o certo, qual que é o errado? Da onde que vem isso? Quem que falou, como que é? E aí o Nelson falou uma coisa bem interessante que eu queria que você trouxesse aqui nesse vídeo, né? Que quanto mais anônimo, melhor. Mas não é o anônimo assim, eu vi então esse significado aqui na internet e não estava lá o nome de ninguém, então esse aqui é o significado certo, não é isso que nós estamos querendo trazer aqui, né, com essa informação. Exato. Essa questão do anônimo é assim, uma corrente de sábios, geração após geração, década após década, século após século, milênio após milênio, vai transmitindo conhecimento. Então, assim é a Cabala, assim é a astrologia, assim é o próprio tarô, por exemplo. Por exemplo, quem é o nome por trás do tarô? É difícil, né? Não tem. Quem é o nome por trás da astrologia? Não tem. Então, a gente tem uma corrente de muitos nomes que estudaram o tarô. Então, a gente pode citar Aleister Crowley, pode citar o Waite, pode citar o Papus, pode citar Eliphas Levi, pode citar vários nomes. Mas, na realidade, não são pais do tarô, né? O tarô não surgiu com eles, já existia milênios antes deles. E se a gente vai voltando, tem alguns lugares que até, acho que fala assim, foi Hermes Trismegisto, né? Tipo, tem um nome, mas Hermes Trismegisto é uma pessoa, é uma lenda, é Tote, é um deus egípcio, a gente não sabe. Então, anonimato, né? O próprio Kybalion, que eu citei agora há pouco, ele é assinado como os 3 iniciados. Quem são? Então, o anonimato que eu digo, ele é nesse sentido de não ter um ícone muito forte dizendo que eu sou o cara que está dizendo o significado exato do imperador. Porque mesmo nomes fortes, como os que eu citei aqui, Eliphas Levi, Crowley, Waite, eles nunca bateram no peito reclamando, né, puxando para si a autoria do tarô, ou a autoria daquele significado. Eles tinham os posicionamentos deles, que nem o Waite até trocou duas lâminas, né, 2 arcanos, ele troca a força de lugar com a justiça, mas tem toda uma argumentação no trabalho dele do porquê, como é de um jeito, como é de outro, é todo elencado, não é feito assim, esse tarô está errado, eu estou criando uma nova ordem aqui, porque eu sou o cara, não jogou uma coisa icônica para cima dele, né, dele próprio. Então, é um autor que a gente pode prestar atenção no que escreve, porque ele está sentado numa escola tradicional, vamos chamar assim, né, em cima, na sequência desses sábios todos que eu estou mencionando, seja eles quem forem, mas deixar algo muito robusto. E por que é tão robusto? Porque a energia do tarô atravessa os milênios. E não tem nenhuma ordem ou uma comunidade que proteja, que fale assim, não vamos deixar o tarô morrer. Ele simplesmente não morre. Passa século, entra século, o tarô está lá. Atravessou a Idade Média, atravessou todos os ataques que o ocultismo possa ter sofrido e está vivo, igual a astrologia. Quem protege a astrologia? Onde ela está consagrada e preservada através do tempo, né? São energias próprias. Sim. Nesse sentido, o anônimo. Sim, eu queria que você passasse, né, e explicasse isso direitinho. Na verdade, só para encerrar, né, em cima de tudo isso que foi dito agora, que o Nelson trouxe de informação aqui,
o grande pulo do gato é se embasar cada vez mais, né, no conhecimento do tarô, e aí você consegue deixar o quê? Trazer mais riqueza ali no momento da interpretação, tá? Porque já veio essa riqueza aqui desse exemplo simples que demos com o imperador. Então, esse poder, então, vamos ver, né, um imperador que ele tem o poder e está a serviço, né? Isso fica muito rico, e isso cresce e traz realmente a potência, né, do tarô no momento da leitura. Quer falar mais alguma coisa, Nelson? Sim, só para encerrar essas ideias, até o próprio tarô, né, pode ter conceitos diferentes. O tarô como um todo, né? O que é o tarô? É uma ferramenta de adivinhação, é uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta para quê? Né? Usa-se o 78 ou só 22? Né? Tem escolas que dizem que 56 arcanos você pode tirar. Isso é um conceito, né? Mas esse conceito tira ou mantém? Tem outras escolas que dizem tem que usar 78, como a gente aqui, né? Mas... Exatamente. Então, nada de arrancar os cabelos, ficar, nossa, minha nossa, eu aprendi que era assim, agora me falaram que essa. Calma, Isso. né? Exato. Olha para o tarô como um livro, um todo, entende toda a história, né? O que pode somar, o que pode agregar, para você conseguir aí fazer realizar uma melhor leitura. E reforçando aí o que você falou, Elise, o estudo, né? Muita dedicação, muito estudo traz muita iluminação, muito estudo traz muita intuição, muito estudo traz muita espiritualidade. Show de bola. Então é isso, gente. Fica a dica para ninguém ficar desesperado quando pegar uma ou outra palavra diferente para o mesmo arcano. Estudo, estudo, estudo. Essa é a dica, na verdade, né? Resumindo o vídeo, vamos estudar que a coisa funciona. Tá bom, gente? Exato. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.